Os últimos 150 anos de arqueologia no Oriente Próximo revolucionaram nossa compreensão da Bíblia e da cultura antiga israelita. Agora sabemos que vários dos mitos fundacionais em Gênesis, particularmente a criação do mundo e a Arca de Noé, foram precedidos por versões sumérias, assírias, babilônicas e cananeias dessas mesmas histórias. As semelhanças entre a narrativa do dilúvio em Gênesis e os mitos do dilúvio encontrados em Eridu, Gênesis, Atrahasis e na epopeia de Gilgamesh são particularmente impressionantes, não deixando dúvidas de que os escribas que escreveram a Bíblia se inspiraram na rica herança literária da antiga Mesopotâmia. Encontrar paralelos do Oriente Próximo para a história do Jardim do Éden, no entanto, sempre foi mais difícil. Quais fontes antigas de inspiração estão por trás desse conto? O chamado escritor Ravista inventou os personagens de Adão e Eva por conta própria? Ou será que ele pegou emprestado de tradições anteriores? E como uma cobra conseguiu se infiltrar no jardim sagrado e atrapalhar os planos de Deus? Neste documentário, voltamos nossa atenção para uma das histórias mais fundamentais da Bíblia e suas origens na cultura e literatura da antiga Canaã e Mesopotâmia. O jardim sagrado, a árvore da vida, a criação dos humanos e muitos outros elementos da história do Éden têm antecedentes bem conhecidos nos mitos e na arte dos antigos vizinhos de Israel. Além disso, de acordo com uma teoria dos estudiosos do Antigo Testamento, Mário Corpel e Johanna C. de Moor, até mesmo a história de Adão e a serpente tem um precursor direto em um texto obscuro da antiga Ugarit. Se corretos, sua teoria seria um grande avanço na rastreabilidade das crenças e mitos que moldaram a Bíblia. Na época em que Yahweh, Deus, fez a terra e o céu, ainda não havia arbusto selvagem na terra, nem havia brotado alguma planta selvagem, pois Yahweh, Deus, não tinha mandado chuva sobre a terra, nem havia homem para cultivar o solo. Contudo, uma inundação estava subindo da terra e irrigando toda a superfície do solo. Yahweh, Deus, plantou um jardim no Éden, que fica no leste, e lá ele colocou o homem que havia moldado. O antigo mito sumério de Enki e Ninhursag narra uma história sobre a antiga terra de Dilmun antes de ser habitada. Virgem é a terra de Dilmun, imaculada é a terra de Dilmun. Em Dilmun, um corvo ainda não grasnava, uma perdiz não cacarejava, um leão ainda não matava, um lobo não levava cordeiros. Ninsiquila disse a seu pai Enki: "Uma cidade você deu, uma cidade que não tem rio? Você me deu uma cidade que não tem campo, gleba ou sulco?" Enki respondeu a Ninsiquila: "Da boca das águas subterrâneas correntes, águas frescas brotarão do solo para você." No início da história, Dilmun é um deserto árido sem plantas e animais. Então a deusa de Dilmun, Ninsiquila, pede ao deus supremo Enki para fornecer água. Enki ouve seu pedido e faz com que nascentes de água fresca apareçam em Dilmun, tornando-o habitável. Enki também fertiliza a terra com seu sêmen para que possa trazer plantas. Isso lembra os versículos iniciais de Gênesis 2, onde a terra recém-criada está desprovida de plantas até que uma nascente é produzida para regar o solo. Yahvé então planta um jardim no leste,
fazendo com que a terra produza árvores de todos os tipos. Dilmun era aparentemente um lugar real, e a maioria dos estudiosos acredita que se referia à ilha de Bahrein, que foi o lar de uma rica civilização comercial por milhares de anos. O mito de Enki e Ninhursag pode ter se originado como uma explicação para esse reino rico e suas abundantes nascentes de água doce. No entanto, nesses textos, também vemos o desenvolvimento de um Dilmun mítico, que não é a ilha de Bahrein, mas uma montanha no leste onde o sol nasce. Eridu Gênesis, o mito sumério do dilúvio, afirma que o herói do dilúvio Ziud Sudra, o Noé sumério, foi levado para lá para desfrutar da vida eterna. Ziusudra, sendo rei, se prostrou diante de An e Enlil, beijando o chão. An e Enlil, depois de honrá-lo, concederam-lhe vida como a de um deus, fazendo descer nele o fôlego de vida duradouro, como o de um deus. Naquele dia, eles fizeram de Ziusudra, preservador, um rei, o nome dos pequenos animais e a semente da humanidade. Viver a leste das montanhas, no Monte Dilmun. A posterior epopeia de Gilgamesh, escrita em acadiano, confirma que o herói do dilúvio é levado para viver em uma terra mítica além das montanhas, na nascente dos rios Tigre e Eufrates. Embora o nome Dilmun não seja mais usado para alcançar essa terra, Gilgamesh deve realizar feitos impossíveis para mortais comuns, viajando além do ponto onde o sol nasce até o limite do mundo. Poderia este Monte Dilmun ser um precursor do Éden bíblico? A posição acadêmica sobre isso é complicada. Alguns especialistas, como Gina Katz e Bernard Bateau, argumentam que Dilmun é um paralelo fraco para o Jardim do Éden. Bateau diz que não há indicação de que humanos, nem mesmo humanos primitivos, jamais viveram lá, com a única exceção do herói do dilúvio divinizado, uma exceção que prova a regra. Arthur e Lena George, por outro lado, acreditam que vários elementos da história do Éden têm paralelos diretos no mito de Dilmun. Não argumentamos que Jay especificamente utilizou ou mesmo conhecia todos os mitos acima mencionados de Dilmun ao compor a história do Éden, mas é aparente que esses motivos existiam em todo o mundo bíblico. Muito disso era arquetípico. Parece que o Éden, assim como o Dilmun mítico, também está localizado em uma montanha. Em Gênesis 2, 4 rios se originam no Éden: o Pison, o Gihon, o Tigre e o Eufrates. As cabeceiras dos rios geralmente são encontradas nas montanhas, porque os rios, obviamente, fluem para baixo. Além disso, Ezequiel 28, que preserva um mito separado e possivelmente anterior do Éden, se refere explicitamente ao Éden como um jardim no Monte Santo de Deus. Corpel e Damor também argumentam em seu livro que é lógico localizar o Éden perto do local onde a Arca de Noé ficou encalhada, nas montanhas de Ararat, muito ao nordeste de Israel. Mesmo que o mito sumério de Dilmun esteja no pano de fundo do Éden, também podem haver paralelos mais próximos. Nas tabuletas de Ugarit, uma importante cidade-estado cananeia que antecedeu os israelitas, encontramos referências a uma montanha sagrada com um vinhedo onde El, ou Elu, o deus supremo do panteão cananeu, residia. Yahweh Elohim fez crescer do chão todas as árvores que são agradáveis aos olhos e boas para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O motivo da árvore da vida é bem conhecido na arte mesopotâmica. Relevos assírios e cilindros
frequentemente mostram uma árvore sagrada, tipicamente uma tamareira, sendo guardada por apcalos, ou homens-pássaro híbridos. De acordo com Helga Esk van Wieg, a árvore da vida assíria representava a ordem divina mantida pelo rei. Árvores sagradas também eram um aspecto comum da vida religiosa no antigo Canaã. A maioria das atividades religiosas rurais acontecia em santuários chamados Bamot, ou altos lugares, que são mencionados frequentemente na Bíblia. Geralmente, esses santuários ficavam próximos a árvores proeminentes, em colinas ou terrenos elevados. Comer o fruto de uma árvore sagrada era uma forma direta de experimentar o divino. Fora do Gênesis, as árvores sagradas são muitas vezes associadas à deusa Asherah, que também é a versão feminina de El. Os livros históricos do Antigo Testamento implicam que a veneração a Asherah era praticada em Judá, e até mesmo no Templo de Jerusalém, sem interrupção, até as reformas de Ezequias e Josias. Achados arqueológicos de vários locais em Judá e Israel confirmam sua popularidade e sua associação com uma árvore sagrada. Na arte anatoliana e síria, o deus da tempestade Hadad frequentemente carregava uma árvore ou um ramo de árvore, sendo isso um símbolo divino da fertilidade do deus, como aquele que trazia as chuvas para nutrir as plantas e árvores da terra. Com o tempo, a árvore sagrada por si só passou a representar Haddad. A história da árvore da vida, que certamente está conectada à história do Éden, vem da mitologia grega. Segundo inúmeros autores gregos, havia várias ninfas chamadas Hespérides, que cuidavam de um jardim na extremidade ocidental do mundo. Esse jardim pertencia à deusa Hera e continha uma árvore sagrada que produzia frutos mágicos de ouro. Para impedir que as Hespérides colhessem os frutos, Hera colocou uma serpente de várias cabeças chamada Ladan. O nome Ladan quase certamente vem de Lotan, a serpente do caos de 7 cabeças das tradições cananeia, síria e hitita. Essa serpente aparece em várias passagens antigas da Bíblia, como Leviatã, um dragão marinho de várias cabeças derrotado por Yahweh na criação. Exatamente como todas essas conexões se formam, porém, é difícil determinar. Será que o autor Yahvista conhecia tanto a tradição do jardim sagrado cananeu quanto a tradição das Hespérides gregas? Ou tanto os israelitas quanto os gregos herdaram os motivos do jardim, da árvore, do fruto e da serpente de uma fonte do Oriente Próximo? Essas perguntas permanecem sem resposta por enquanto, mas falaremos mais sobre a serpente mais adiante. O que é distintivo na maioria dos exemplos de jardins e árvores sagradas é sua ligação com a deusa da terra. A história do Éden, entretanto, foi escrita por escribas de uma religião que venerava principalmente Yahweh e, como tal, não apresenta nenhuma deusa. No entanto, aspectos da mitologia da deusa anterior podem ainda permanecer, como veremos. Apesar da presença ubíqua de árvores divinas, com uma variedade de significados simbólicos no antigo Oriente Próximo, um dos maiores desafios para encontrar um predecessor direto para a história do Éden é a função única das duas árvores. A árvore da vida, que confere imortalidade, e a árvore do conhecimento, que, como seu nome sugere, confere conhecimento. No entanto, outros mitos bem conhecidos fornecem um contexto adequado para esses elementos. O antigo mito mesopotâmico de Adapa conta uma história em que Adapa, o rei de Eridu, é levado à corte do céu e oferecido o alimento e a bebida dos deuses que o tornariam imortal. O deus Ea, no entanto, usa artimanhas para convencer Adapa a recusar a oferta e permanecer servindo Ea como mortal na terra.
A principal inovação necessária pelo autor e à vista foi combinar a ideia de uma árvore sagrada que dá frutos com a ideia de que o alimento dos deuses conferia imortalidade aos que o comiam. Da mesma forma, a árvore do conhecimento da qual Eva come é reminiscentemente semelhante ao chamado jarro de Pandora. Como Eva, Pandora foi a primeira mulher criada na mitologia grega. E, como Eva, Pandora trouxe tristeza e calamidade ao mundo ao abrir o jarro proibido. A árvore do conhecimento, de certa forma, é apenas o jarro de Pandora em outra forma. Yahweh Elohim formou o ser humano do pó da terra e soprou no seu nariz o sopro da vida, e o humano se tornou um ser vivo. A criação de humanos a partir da terra ou do barro não é única ao Gênesis. É uma ideia ubíqua, encontrada em toda a região mediterrânea e no Oriente Próximo. Um mito antigo chamado Enki e Nenma, conhecido de tabuinhas sumérias e acadianas, descreve como, após a criação do mundo, os deuses menores se cansaram de seu trabalho e disseram que precisavam de trabalhadores para fazer o trabalho por eles. Então Enki dá a Nama, a deusa mãe, instruções para misturar barro com seu sangue para criar humanos. Uma história semelhante é contada em Atrahasis, o épico acádio da criação e do dilúvio. Essa história também começa com os deuses menores, reclamando sobre o trabalho agrícola. Então, Enki instrui a deusa mãe a criar humanos a partir de barro, misturado com o sangue de um deus morto e saliva dos outros deuses. Berosus, o historiador babilônico do período helenístico, descreveu de forma semelhante a criação de humanos a partir de terra e o sangue de um deus morto. Este deus, Kingu, cortou sua própria cabeça, e os outros deuses recolheram o sangue que jorrava dela e misturaram com a terra para formar os homens. Por isso, os homens são inteligentes e têm uma parte da sabedoria divina. Os gregos adotaram o mesmo mito. Prometeu teria formado homens a partir de barro, enquanto a deusa Atena soprou a vida neles. A lógica dessas histórias parece ser que uma figura humana pode ser criada a partir de barro ou matéria inanimada. Mas alguma essência dos deuses, muitas vezes sangue, é necessária para dar-lhe vida. Na história do Gênesis, o sopro de Yahweh realiza essa função. Interessantemente, quando consideramos os paralelos entre como Yahweh e Prometeu criaram o primeiro homem e como tanto Eva quanto Pandora foram responsáveis por liberar infortúnios no mundo através de sua curiosidade, pode ser esse o mito grego que está mais próximo da história do Éden. O historiador Jan Bremer reconhece esses paralelos em seu livro Religião e Cultura Grega, a Bíblia e o Oriente Próximo Antigo. Mas ele sugere que tanto os gregos quanto os hebreus se basearam em mitos do Oriente Próximo. Em um artigo para o site Mythology Matters, o historiador e autor George argumenta que a serpente do Éden é adaptada do mito semítico ocidental do dragão do caos, Lotan ou Leviatã. Ele acredita que a serpente representa o caos no coração de Eva. A punição eventual de Yahweh à serpente representa uma versão menor do motivo do combate ao dragão. Outros estudiosos veem uma conexão com a serpente no épico de Gilgamesh. Neste famoso e imensamente popular texto babilônico, Gilgamesh visita o paraíso de Dilmun no limite do mundo para perguntar ao herói do dilúvio, Ut-Napishtim, sobre o segredo da imortalidade. Ut-Napishtim revela a existência de uma planta mágica no mar que pode conceder imortalidade. Mas, após Gilgamesh adquiri-la, uma cobra rouba a planta e a come, trocando de pele logo depois.
Esta habilidade das cobras, aliás, foi uma das razões pelas quais elas eram associadas à imortalidade pelos antigos. Assim, uma cobra impede Gilgamesh de comer a planta da vida e viver para sempre. Não é difícil encontrar pontos de semelhança entre a história de Gilgamesh e o Éden. Não há Adão e Eva, mas os paralelos com a árvore da vida e a serpente ardilosa são óbvios. A Cabo Lindamore reconheceu o épico de Gilgamesh e sua importância para entender a história do Jardim do Éden. No entanto, eles acreditam que o predecessor mais próximo da história bíblica pode ser encontrado em duas tábuas obscuras de Ugarit, conhecidas como KTU 1-100 e KTU 1-107. A visão deles não tem sido amplamente aceita na academia, pelo menos ainda não. Mas independentemente de estarem ou não corretos, essas tábuas são interessantes por si próprias e podem desafiar a forma como entendemos a história do Éden. KTU 1-100 está mais ou menos totalmente intacta, mas é muito difícil de interpretar. KTU 1-107 está altamente fragmentada e, não surpreendentemente, também difícil de entender. As duas tábuas, que foram encontradas juntas nas ruínas de Ugarit, são entendidas como relacionadas e possivelmente até parte do mesmo texto. KTU 1-100 é às vezes negligenciada como meramente uma encantação para picadas de cobra, mas, segundo o especialista em ugarítico Gregório del Almo Leite, na verdade é um texto mítico, canônico, sobre magia e o poder da encantação. Começa com um apelo de uma deusa não identificada, descrita como a filha de Shapsu e a filha do céu e do abismo, ao deus supremo El, originalmente pronunciado Ilu em ugarítico, que vive na nascente dos dois rios, na confluência das duas inundações. Os rios são, sem dúvida, o Tigre e o Eufrates, e as duas inundações são provavelmente as águas cósmicas do céu e do abismo, que se encontram na borda do mundo. A localização de Ilu soa muito parecida com o Éden e Dilmun nesses detalhes. A emergência é que uma serpente invadiu a terra e mordeu alguém ou algo. A deusa sistematicamente chama um deus cananeu após o outro. Baal, Dagon, Enat, Reshef e assim por diante, pedindo ajuda para destruir a serpente e expelir o veneno. Nenhum dos deuses e deusas é capaz ou está disposto a fazê-lo. Finalmente, ela pede ajuda a Haranu. Talvez você não tenha ouvido falar de Haranu. A maioria das pessoas não ouviu. Ele era um deus do submundo, mas não era bem quisto em Ugarit e não recebia sacrifícios lá. Outros textos nos dizem que ele era o chefe dos demônios e talvez das serpentes. Assim, ele não só podia controlá-las para punir as pessoas, como também poderia protegê-las delas. Apesar de seus aspectos negativos, Horanu foi venerado em vários locais em Canaã e duas cidades no coração israelita. Bet-Haran Superior e Bet-Haran Inferior foram nomeadas em sua homenagem, presumivelmente porque um santuário para Horanu estava localizado lá. Ele também era conhecido no Egito, onde frequentemente era confundido com Horus e representado como um falcão. Assim, Uranu vem em auxílio da deusa. Ele viaja para o rio Tigre e arranca algum tipo de árvore da morte. Ao fazer isso, ele faz o veneno da serpente desaparecer, salvando o jardim. Isso é seguido por uma cerimônia de casamento, na qual Uranu dá à deusa serpentes como dote. O que está acontecendo neste estranho mito está longe de ser óbvio. Corporal e Damore acreditam que Uranu é o deus das serpentes,
e, portanto, o originalmente responsável pelo ataque da serpente no jardim. Isso, dizem eles, é o que significa uma linha que diz que Hura-Nu veio em auxílio da deusa porque ela, ficaria desolado de sua descendência. Com o sujeito implícito sendo Hura-Nu, outros intérpretes pensam que é a deusa cuja descendência está em risco. O papel da árvore é igualmente disputado. Corpel e Damore acham que é a árvore da vida, que foi transformada em árvore da morte pelo veneno da serpente e deve ser removida por Hura-Nu. Outros pensam que Hura-Nu está simplesmente usando um galho de árvore como uma varinha mágica para anular o veneno da serpente. Cada aspecto deste mito é debatido, mas há outro paralelo importante com o Éden a que voltaremos. A segunda tábua de interesse, KTU 1:107, parece ocorrer na Vinhedo dos Deuses, que é sem dúvida o equivalente ugarítico do Éden. Nas linhas iniciais, que estão altamente fragmentadas, um personagem chamado Adamu aparece e é aparentemente atacado por uma serpente. Pelo menos é assim que Corpel e Damor interpretam o texto. Um pouco mais adiante, a vítima da serpente é referida pelo nome Sharugazizu. Conforme ele é dominado pelo veneno, ele clama por Shapsu, a deusa do sol. Após uma longa lacuna no texto, a vítima da serpente aparece e é aparentemente atacada por uma serpente. Pelo menos é assim que Corpel e Damor interpretam o texto. Shapsu convoca Hura-Nu para vir e amarrar a serpente. Hura-Nu parece dissipar o veneno, enquanto Shapsu remove uma neblina maligna que cobriu as montanhas. O final é muito danificado para saber o que acontece com Adamu e Sharugazizu. É fácil ver o que atraiu Corpel e Damor para esta tábua. Nós temos um vinhedo edênico dos deuses, um ataque de serpente e, mais importante, um personagem chamado Adamu, que é equivalente ao nome hebraico Adão. Esses dois autores argumentam ainda que Adamu aqui é um homem divino enviado ao vinhedo sagrado para salvar a árvore da vida da serpente e prevenir o envenenamento do mundo. Eles até acreditam ter identificado vários selos cilíndricos de Chipre, mostrando uma serpente de 3 cabeças atacando Adamu. Infelizmente, é difícil obter muitos para concordarem com sua interpretação, já que os fragmentos sobreviventes de KTU U-107 não mencionam uma árvore, nem explicam qual era o papel de Adamu. E a história é. No entanto, a aparição do nome Adamu em uma história sobre o jardim divino e uma serpente é interessante. Quem é esse Adamu? Existe alguma razão para pensar que ele ou ela está realmente conectado ao Adão bíblico? Textos antigos de Ugarit, Ebla, Anatólia e até do Egito fazem referência ocasional a uma divindade misteriosa. Chamada Adama ou Adamu, a grafia exata varia. Em alguns desses textos antigos, Adama é claramente uma deusa e consorte de Reshef, o deus do submundo. Mais tarde, no entanto, na Anatólia e em Ugarit, Adamu é geralmente associado à deusa Cubapa, que se torna Cibele, a deusa mãe dos frígios. Não está claro se essa versão de Adamu em Ugarit é masculina, feminina ou até andrógina. Embora existam várias teorias sobre as origens de Adama, a visão dominante, de acordo com Frans van Koppen e Karel van der Toorn, em seu artigo para o Dicionário de Deuses e Demônios na Bíblia, é que o nome significa solo ou terra e seria adequado para uma deusa associada ao submundo. Além disso, Francesco Aspesi, um especialista em linguística semítica, acredita que a palavra hebraica Adam significa solo, que também significa solo ou terra, na verdade,
a versão desmitologizada da deusa Adamu, assim como o nome do deus sírio-cananita Reshef frequentemente aparece na Bíblia como um termo para peste e destruição. Isso significa que mesmo que Corpel e Damor estejam errados sobre KTU 107 como um predecessor direto da história do Éden, a antiga divindade sírio-cananita da terra, Adama, pode ainda estar à espreita no fundo da história do Éden. E o primeiro homem, cujo nome, Adam, representa as palavras hebraicas para homem e solo. E como já vimos, deusas mães da terra são um elemento frequente das histórias de criação do Oriente Próximo, envolvendo a formação de humanos a partir do barro. Eva, cujo nome simplesmente significa vida, corresponderia à deusa mãe Cubapa, ou Cibele, na história do Éden, embora em forma humanizada. Aqueles de nós que foram criados com a Bíblia e a teologia cristã estão tão acostumados a pensar na história do Éden em termos de pecado humano, fraqueza humana e falha humana que raramente notamos onde está a verdadeira falha dessa história. Se revisitarmos os capítulos 2 e 3 de Gênesis, sem esses preconceitos teológicos, a história é uma admissão bastante surpreendente das limitações do próprio Criador. Yahvé plantou um jardim maravilhoso, mas precisa de alguém para cultivá-lo, então ele forma uma criatura a partir do barro. Para dar vida a essa criatura, ele deve soprar seu próprio fôlego nela. Mas o homem recém-criado está sozinho, o que Yahvé não havia previsto. Yahvé tenta resolver o problema criando os animais, mas esses se mostram inadequados. Yahvé finalmente cria um companheiro adequado na forma de Eva. A falha de Yahvé não termina aí, pois uma serpente astuta infiltra-se no jardim divino e engana Eva para que coma o fruto proibido. É a própria natureza humana dada por Deus a Eva, que a torna curiosa sobre o fruto e suscetível à influência da serpente. Os dominós continuam caindo, já que Adão também come o fruto, e todo o plano de Yahvé para que o homem cultive seu jardim é completamente arruinado. Sem meios para remediar a situação, Yahvé expulsa os humanos de seu jardim. Certamente, trata-se de como até os planos de um Deus podem dar terrivelmente errado. Nem tudo está sob o controle do divino. Reenquadrada dessa maneira, o mito ugarítico na tábua KTU 1100 é, de fato, notavelmente semelhante. De acordo com o estudioso ugarítico mencionado, Del Almo Leite, este texto é um mito sobre magia. Ele pretende mostrar que, no alvorecer da criação, a magia existia como algo fora dos poderes dos deuses, que criaram e governavam a terra. Esses deuses eram impotentes para proteger a terra contra criaturas malignas, e quando uma serpente veio e envenenou o jardim, não puderam fazer nada para detê-la. Apenas Haranu, uma divindade do submundo sem culto sacrificial ou lugar no panteão, sabia as devidas invocações mágicas para eliminar a serpente e seu veneno. É a mesma coisa com a história ugarítica de Baal e sua luta contra o dragão marinho, Lotan. Lotan não faz parte da criação de Ilu. Ele existe como parte do caos primordial que está fora da ordem criada. Leviatã, a serpente do caos bíblico, combatida por Yahvé em muitos lugares, como no Salmo 74, Salmo 89 e Isaías 27, não é diferente. Ele é um poder primordial que existe fora da vontade de Yahvé e que se opõe à ordem criada por Yahvé. A serpente no Jardim do Éden também representa esse mesmo poder primordial, uma ameaça caótica presente no início da história que o próprio Yahvé não conseguiu parar. Até a árvore da vida que Yahvé plantou no jardim foi capaz de produzir efeitos contra a vontade de Yahvé. Como diz
Del Almo Leite, a principal diferença entre a teologia israelita e a ugarítica está em como esse conflito antigo foi resolvido. No KTU 1:100, Iranu se casa com a deusa do céu e dá a ela serpentes como presentes de casamento, assim unindo o céu com o submundo e trazendo essa magia primordial, esse segundo poder, sob o controle dos deuses. A solução israelita, por outro lado, foi rejeitar a prática da magia. Del Almo Leite resume: em qualquer caso, é claro que o sistema primitivo de dois poderes é incorporado, mais ou menos, na concepção religiosa. Em Ugarit, aceitando um poder mágico independente. Em Israel, rejeitando-o. No entanto, por séculos, ele permaneceu ativo na prática religiosa e estava incrustado na concepção de Israel sobre suas origens e o consequente mundo ético. A origem e a persistência do mal são afirmadas pela suposição de um sistema de agentes primordiais que não pode ser facilmente reduzido a um único protagonista divino. Em última análise, a busca por um paralelo perfeito do Oriente Próximo para a história do Jardim do Éden ainda nos escapa. A teoria de Corpel e Damor, de que as tábuas de Ugarit preservam um predecessor direto dessa história, é intrigante, mas deve ser vista com ceticismo, a menos que uma versão mais completa do texto seja encontrada. Mesmo assim, praticamente todos os elementos da história têm predecessores bem estabelecidos nos mitos das nações que cercavam Israel. E o próprio Adão tem uma origem plausível em Adama, a deusa da terra. A versão de Gênesis que possuímos hoje, no entanto, foi escrita séculos ou até milênios depois dos primeiros mitos sobre o dilúvio primordial, a criação dos humanos a partir do barro, a árvore da vida e as serpentes hostis. A preferência por um único deus nacional em detrimento do panteão tradicional de deuses cananeus necessitou de uma nova abordagem aos mitos antigos. E, no entanto, esses mitos nunca desapareceram completamente. Quanto mais investigamos as histórias da Bíblia, mais somos lembrados desse fato.